Então, boa tarde novamente a todas, né, e todos. Vamos dar aqui início à nossa aula. O assunto de hoje a gente vai trabalhar com uma biblioteca bem específica da linguagem Python, uma das bibliotecas mais queridas da linguagem Python, que é a biblioteca, né, ou módulo Pandas. Tá? É um módulo onde eu tenho inúmeras funcionalidades de manipulação de dados, e os dados eles podem ser provenientes, né, inclusive de estruturas já armazenadas na memória, como matrizes, né, ou provenientes de, por exemplo, uma fonte de dados, como XML, como arquivo texto, enfim, arquivos que eu posso, inclusive os arquivos do Microsoft Excel, eu posso carregar esses arquivos na memória e fazer algumas manipulações com eles, tá? Normalmente, a biblioteca Pandas ela é muito utilizada, né, em conjunto com a NumPy. A NumPy vai ser o próximo assunto que a gente vai abordar. Eu passei uma missão para o nosso monitor aí, para o Ives, para ele dar uma pesquisada numa biblioteca que eu achei bem interessante, né, que já tem algumas documentações, que eu queria ver se a gente conseguia abordar um pouco sobre essa biblioteca, uma biblioteca que eu ainda não, em nenhuma das turmas de Python eu abordei sobre ela, que é o GeoPandas. Vamos ver se dá certo para a gente fazer umas manipulações. Então a gente vai ter aí ainda como conteúdo Pandas, NumPy, eu quero ver se consigo passar esses GeoPandas para vocês, e a biblioteca OpenCV para a gente trabalhar em cima do nosso projeto e em cima de outros exercícios que vocês vão estar realizando aí com esses carinhas aí, tá bom? Mas isso a gente vai evoluindo, a gente vai trabalhando, entendendo como é que a gente consegue manipular, e são os quatro que a gente pode utilizar. E aí a gente trabalha com a programação orientada a objeto, que fica mais interessante em termos de estruturação e manutenção do código. Tá? Então, por favor, né, verifiquem direitinho, verifiquem as videoaulas, né, quem tiver dúvida, se na videoaula não conseguir esclarecer a dúvida, vocês têm um monitor, vocês podem entrar em contato comigo e a gente vai dando prosseguimento aí nas aulas, entendeu? Então, não vamos deixar para depois, para a gente poder resolver aí esses nossos exercícios e dúvidas que nós temos, ok? Bom, então vamos dar início à nossa aula falando sobre o Pandas. Como eu já falei anteriormente, ele é um módulo capaz de manipular arquivos ou estruturas que já em formato matricial, né, e entendam as dimensões que a gente pode brincar com esse cara. Normalmente ele trabalha com uma dimensão 2x2, então algumas transformações, quando a gente tem matrizes muito grandes, são necessárias para a gente poder trabalhar com esse carinha aí. Então o formato vai ser bem simples, para a gente a priori entender como é que funciona o Pandas, e depois a gente vai evoluindo para outras características da linguagem. Pessoal, nem tudo sobre Pandas vai ser possível de passar aqui, tá? O Pandas é um módulo gigantesco, né? Então, algumas coisas, várias funcionalidades e funções estão disponíveis na documentação do Pandas. É só acessar a documentação do Pandas, né? Vocês têm aquele trabalho do semestre passado, onde alguns colegas falaram sobre a biblioteca Pandas. Eu não sei quantos daqui dessa turma estavam presentes naquele trabalho. Vocês podem também voltar, né, na turma anterior do CIGAR e verificar direitinho também essa questão da utilização, porque eu vou falar alguns comandos específicos e dar na frente, podem ter, como é que eu faço tal coisa. Tem muita função em Pandas que eu não lembro, né? Então, quando a gente não lembra, a gente recorre à nossa documentação, porque lá tem coisas mais específicas e, claro, com toda a simplicidade que a linguagem Python dá para a gente, ok? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou comentar, né? Eu vou tratar a linguagem, né, com exemplos para ficar mais fácil. Eu compartilhei com vocês a minha tela aqui. Eu estou usando aqui esse carinha, que é uma das ferramentas que eu cito lá logo no início das minhas aulas de Python, sobre os editores, né, os ambientes de programação utilizando a linguagem Python. Normalmente, o módulo Pandas, ele é muito utilizado para ciência de dados. Então, para toda essa parte de manipulação de arquivos, né, extração de conhecimento, compilação de dados, enfim, a gente tem uma infinidade de funcionalidades que a gente pode trabalhar aqui com o Pandas. Ok? Acho que entrou mais um colega aqui na sala. Aqui, o Richard. Beleza. Então, eu vou aqui estar citando para vocês algumas características, algumas funções, algumas coisas que a gente pode fazer com
com o módulo Pandas. Primeiramente, pessoal, eu não consigo utilizar o Pandas, né? Lembrem que eu estou trabalhando com linguagem Python. E eu vou usar aqui o Jupyter Notebook, por quê? Porque a cada vez que eu for fazendo uma linha, eu quero ver o resultado logo abaixo dessa resposta. Então, qualquer coisa que eu faça aqui no Jupyter, normalmente ele me dá a resposta imediata. Então, se eu chegar aqui, o A igual a 9, eu posso dizer bem aqui o A, quanto é o A, e ele já me dá uma resposta imediata. Por que eu quero isso? Para mostrar para vocês como é que o Pandas vai estar trabalhando logo em seguida, tá? Então, a gente... Vou pegar aqui rapidinho. Tecla de atalho que eu já me esqueci aqui. EDD. Ok? Então, a gente vai trabalhar aqui diretamente com esse carinha. Primeiramente, para poder eu trabalhar com pandas, eu preciso importar o pandas. Então, eu posso fazer o quê? Eu uso o comando import pandas. Mandar executar. Então, beleza, não deu nenhum tipo de problema aqui para mim. Tá? Às vezes, quando dá um problema, eu preciso corrigir o problema para poder prosseguir. Tá? Bom, quando eu faço a importação do pandas usando o comando import, eu posso trabalhar com a forma de escrita dele convencional, ou posso usar uma convenção que o pessoal costuma criar um nickname, um apelido, tá? Para o módulo, para ficar mais simples a escrita na hora de chamar os comandos e os métodos que o módulo pandas tem. Então, eu posso pegar e fazer isso daqui, né? E se eu perguntar quem é PD, ele vai dizer para mim que PD é um módulo, né, o que eu tenho aqui do módulo pandas e onde ele está instalado, tá? Isso aqui está dentro mesmo da minha plataforma Jupyter, está instalado lá dentro, ok? E se eu chegar aqui, ó, eu posso acessar esse diretório, mas não é interessante agora, mas lá vocês têm um pandas, vocês podem ver todos os arquivos que fazem parte, e se vocês testarem na máquina de vocês, vocês vão ver o caminho onde está instalado, que fazem parte lá todos os arquivos, e vocês podem, né, olhar cada arquivo, ele está com extensão .python, então vai estar de fácil acesso e leitura, ok? Então é isso aqui que eu tenho. Bom, toda vez que eu trabalho com pandas, né, eu tenho duas estruturas básicas da linguagem, tá? Eu tenho o formato series, que é uma forma de série de dados, ok? Onde eu vou estar trabalhando de uma forma bem menos complexa, tá? Um formato mais simples, e eu tenho um formato data frame, que é um formato semelhante à nossa planilha do Excel, onde eu vou ter linha, coluna, onde eu vou ter as células, e toda a referência vai ser a partir dos meus índices e a partir das minhas linhas colunas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, inicialmente, a formatação utilizando o Series, e depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode trabalhar com data frame. Qualquer dúvida, pessoal, vocês vão perguntando e eu vou verificando aqui, tá bom? Bom, a primeira coisa quando eu vou trabalhar, por exemplo, para criação, né, já que eu inicialmente não vou mostrar para vocês como é que a gente importa e exporta arquivos, eu vou trabalhar como se eu tivesse dados na memória, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir, tá, os meus labels, definir os meus índices dentro de uma series, tá? Então, assim, quando eu tenho ali um conjunto de dados, eu tenho que, por exemplo, existe, por exemplo, a necessidade de eu dizer assim, quem é o primeiro elemento, quem é o segundo, ou seja, associar a ele um nome, ou associar, isso não é variável, tá? Associar a ele um label, como se fosse um título, tá? E esse título vai ser muito mais fácil no momento que eu estiver manipulando as minhas estruturas. Então, eu posso chegar bem aqui e dizer assim, ó, pode ser qualquer variável, tá? Vou deixar aqui padrão, porque é bem, digamos assim, a convenção. Então, eu vou dizer, por exemplo, que eu vou ter um label A, eu vou ter um label B, tá? E eu vou ter, por exemplo, um label C. Só colocar aqui, formato de string, que é o formato que ele trabalha. E eu vou executar isso daqui, tá? O que é que vai acontecer? Nada. Beleza, se não aconteceu nada, eu não estou pedindo para mostrar, eu só estou pedindo que ele execute. Então, ele já tem um import, já está com o label armazenado na memória. E assim, o que é que eu posso ter? Eu posso construir a minha series, ou seja, a minha estrutura, a minha série de dados do Pandas, tá? Eu posso construir a partir de outras estruturas já conhecidas da linguagem Python. Eu posso construir a partir de listas, eu posso construir a partir de um array do módulo NumPy, eu posso construir através de dicionários. Então, assim, eu posso trabalhar com qualquer uma dessas estruturas e de fato, assim, ele faz essa transformação sem eu precisar ficar fazendo alterações, precisar fazer conversões, então eu posso trabalhar dessa forma. Então, só para mostrar a construção, por exemplo, a partir
eu tenho uma lista, né? Então eu posso chegar aqui uma lista, onde eu vou ter aqui nessa minha lista, por exemplo, o valor 10, o valor 20, o valor 30. Tá? Essa aqui é a minha lista. Assim como eu posso ter, por exemplo, um dicionário. Tá? Eu crio uma variável qualquer chamada dic, onde eu vou ter aqui, por exemplo, o A, ele é um valor 10, o B, por exemplo, é o valor 20, e o C, ficou sem cedilha, né? C, ele é o valor 30, tá? Então eu tenho aqui essas minhas duas estruturas. Eu vou ver se está tudo certo, se eu não fiz nenhum erro. Beleza, se eu perguntar quem é lista, ele vai dizer para mim quem é lista. Se eu perguntar aqui quem é dicionário, ele vai dizer para mim que isso aqui é um dicionário, tá? Opa, faltou aqui o comando para executar. Okay? E ele vai mostrar para mim o dicionário, tá? Então, assim, pessoal, eu já tenho a estrutura, eu já criei aí o label, mas nada disso ainda é pandas. Isso são apenas variáveis que, se eu for olhar assim, né, a natureza delas, tanto labels quanto listas, elas são do tipo listas, tá? E a dic é do tipo dicionário. Então, se vai até o momento não é o series do panda, não. Porque em nenhum momento eu chamei o comando que transforma essas estruturas, né, que utilizam essas estruturas para o comando, né, do pandas. Então, como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer, já que vai ser uma transformação, eu tenho que pegar e armazenar em uma variável. Vou usar a variável series e vou usar o comando pd.series, tá? E aqui, pessoal, deixa eu pegar aqui, Shift Tab. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Aqui eu tenho assim, ó. Se vocês olharem com calma, aqui é a assinatura desse comando series. Aqui é a documentação, né, com mais detalhes, mas eu vou olhar bem aqui, tá? Bom, inicialmente eu tenho uns campos para mim que são importantes, os dois campos mais importantes dessa minha estrutura de transformação para series do próprio PD, que é do Pandas, que é o campo data, tá? E o campo index. O campo data, ele é um campo que vai armazenar para mim os dados propriamente ditos. E o index é onde eu vou associar aqueles dados a um nome, a um label. Por isso que são meus índices. Tá? Então, se eu chegar bem aqui, por exemplo, e colocar data igual, aí eu vou lá, o que é? Vou usar a lista que eu criei, vírgula, index é igual, e eu vou usar, por exemplo, os labels, tá? Eu posso fazer dessa forma, tá? Eu vou rodar aqui, tá? E se eu perguntar quem é series, ele vai dizer para mim, opa, é series, escrevi errado, series. Ele vai dizer para mim, ó, aqui eu já tenho um formato, percebam que eu já tenho um formato aqui bem legalzinho, ó, é um formato onde eu tenho o meu index A, né, e o meu valor 10, meu index B, o meu valor 20, o meu index C, o meu valor 30, e o tipo dessa estrutura, ele está trabalhando com o formato inteiro. Okay? Então eu tenho isso daqui, isso aqui é bem legal, já estou trabalhando com o formato do módulo Pandas, não é data frame, é um formato mais simples, que é meu formato series, ok? Então esse aqui que eu tenho. Eu não preciso fazer essas associações aqui, tá? Colocar o data recebe tal, o index recebe tal. Quando eu não faço isso, pessoal, eu tenho que colocar naquela ordem que aparece aqui, ó. Eu tenho que colocar primeiramente o meu campo de dados e depois o meu campo de index, ou seja, o meu conjunto, né, minha variável que contém os índices, são os labels que eu vou estar associando a cada dado desse daqui, tá? Se eu quiser deixar explícita essa informação, eu posso, tá? Eu posso deixar como estava antes, posso deixar assim, data recebe, tá? Index recebe, eu posso deixar, eu posso até inverter, porque eu estou dizendo qual é a variável de parâmetro da função series que recebe determinado conjunto de dados. Isso não tem problema nenhum. Mas se eu obedecer a ordem que está definida, eu posso pegar, posso executar esse cara também, ó, e eu vou ter o mesmo resultado. Tá? Então aqui é muito legal, porque aqui eu já posso acessar as minhas informações
utilizando esses campos de index aqui. Se eu chegar, por exemplo, assim, eu quero pegar aqui, ó, series, tá? Eu quero pegar aqui campo B. Tá? Eu posso fazer um print, eu posso fazer direto. Isso aqui é como se fosse um módulo iterativo para mim. Eu não necessariamente aqui eu preciso ter o print na frente. Eu posso ter, né, prints, quando a gente for trabalhar com arquivo.py, é necessário ter o print na frente, né, o print encapsulando essa informação aí. Tá? Então, aqui eu consigo, pessoal, acessar as informações que estão dentro dessa minha série. Tá? Então, eu consigo brincar, eu consigo ter várias series, eu consigo fazer algumas operações com as minhas series. Então, isso é uma estrutura bem legal que eu consigo utilizar de forma bem rápida, utilizando a linguagem Python. Olha um exemplo aqui. Ó. Eu vou pegar bem aqui, vou criar uma outra series. Vou dizer que eu vou ter uma series S1, onde eu vou criar aqui para vocês uma outra series. Okay? E essa minha series aqui de dados, aí é aquilo que eu falei, olha, eu vou estar criando aqui diretamente, tá? Eu vou ter aqui valores, tipo 9, 5, 4 e 2. Vou deixar assim, tá? E eu vou ter meus campos de index, onde eu vou ter aqui, por exemplo, vou colocar aqui, eu vou ter o Richard, tá? Eu vou ter aqui a Nicole. Eu vou padronizar, né, pessoal? Porque aqui eu não gosto de trabalhar com esse carinha aqui para não ficar feio. Eu vou ter a Nicole. Vou chutar aqui. Eu vou ter aqui a Maiane, tá? Quem mais que está aqui na sala hoje? Deixa eu olhar aqui que eu não estou vendo quem está na sala hoje. E eu vou ter o Igor. Tá? E eu vou ter aqui o Igor. Bom, o que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu criei aqui, né, uma series nova e armazenei nessa variável S1, onde vão ter esses dados aqui, vamos pensar que isso aqui são as notas de vocês do primeiro semestre, né, 9, 5, 4, e cada ordem representa exatamente a ordem, né, a respectiva ordem do label, ou do meu índice, né, então se eu rodar isso daqui, ó, e perguntar quem é S1, ele mostra para mim, ó. Então, o Richard aqui, ele tem 9, a Nicole 5, a Mariane 4, o Igor 2. Então, eu vou pegar esse mesmo conjunto aqui, vou copiar, só para, né, não ter... Eu vou criar um outra series aqui, eu vou alterar um pouco das notas que tem aqui, vou colocar um 5, colocar aqui um 9, colocar aqui um 7, e eu vou colocar aqui outro 9. Tá? E eu vou mexer aqui nos meus labels. Aqui eu vou mudar um label daqui só para a gente ver algumas coisas. Eu vou chegar aqui e pegar aqui quem? O Elian. Então, no lugar da Maiane, eu vou colocar aqui o Elian. Tá? E eu vou rodar esse carinha aqui, o S2. Se eu perguntar quem é S2, eu tenho aqui, ó. Então, olha só. Eu tenho duas series, pessoal. E isso aqui é uma das coisas mais fantásticas que eu tenho, né, na linguagem Python. Claro que eu estou trabalhando com estruturas muito simples, né? Isso aqui a gente consegue perceber o poder da linguagem, o poder do módulo, né? Quando a gente está trabalhando com dados bem mais volumosos, com data frames, onde eu estou trabalhando com dados, né, provenientes, por exemplo, de arquivo, de massa de arquivos gigantescas, então eu consigo ter respostas mais rápidas. Tudo bem que aqui a gente está trabalhando com um conjunto de dados bem simples, mas a gente percebe o poder que a linguagem Python dá para a gente. Se eu chegar bem aqui, por exemplo, e digitar assim S1 mais S2, ele devolve para mim as informações, pessoal. Eu consigo somar as minhas séries, e ele faz exatamente uma soma baseada em índices. Tá? Então, se eu chegar aqui, ó, ele vai dizer que o Elian, por exemplo, esse aqui, ele vai dizer assim, ó, por que está me dando esse NaN? Né? Porque, pessoal, quando ele faz uma comparação entre as duas séries, ele percebe que o Elian, tá, só existe na S2 e não existe na S1. Então, ele não consegue fazer essa soma. Tá? Ele não consegue fazer essa soma e, por isso, ele me dá um resultado aqui em NaN. Porém, quando ele encontra as estruturas, né, quando ele encontra as informações, né, dentro da minha estrutura, aí sim ele consegue fazer a soma. Nesse caso aqui eu pedi uma soma, né? Então ele pegou o Igor,
que tá aqui, ó, 2, e o Igor aqui 9. 2 mais 9, ele vai me dar 11. A mesma coisa aqui a Maiane, por exemplo, que eu troquei a Maiane pelo Elian. Então, a mesma coisa, ela existe nessa estrutura 1, mas não existe na estrutura 2. Então, de fato, ele consegue aqui para mim, por exemplo, ó, me devolver um valor nulo. Então, ele traz essas informações para mim. Eu posso chegar assim, eu posso brincar com a matemática usando essas series? Posso, pessoal, posso brincar com essas series, tá? Isso aí não vai ter problema nenhum. Aí depende da forma como vocês querem tratar essas informações, então vocês conseguem ter dados bem mais, digamos assim, a saída dos dados para vocês bem mais ajustada à operação, à expressão que vocês quiserem, por exemplo, que ela devolva, uma expressão aritmética, uma expressão lógica, e aí vocês decidem o formato que vocês vão estar trabalhando com essas estruturas, tá? Então a gente acaba brincando mesmo dessa forma. Porém, galera, aí a gente chega assim, pô, Edvar, mas isso aqui é muito chato, né? Isso daqui a gente acaba não tendo a informação de fato. Bom, se nesse caso aqui a gente acaba não tendo a informação, então a gente precisa usar outros recursos do próprio módulo Pandas, tá? Eu vou usar aqui, mostrar para vocês aqui, um dos recursos que, já que a gente está fazendo uma soma, então eu posso chegar bem aqui e dizer assim, ó, eu vou somar com S2, aí eu vou rodar isso aqui, só para vocês verem, e ele vai trazer o mesmo resultado. Edvar, deixa eu tirar isso daqui, né? Rodar aqui. Edvar, ele está trazendo para mim o mesmo resultado. É verdade, ele vai estar trazendo para mim o mesmo resultado. Só que nesta forma, utilizando essa função aqui do módulo Pandas, eu consigo, né, parametrizar algumas coisas. Por exemplo, usar o argumento, tá, dos campos onde eu quero que não apareça essa informação, tá? Eu não quero que apareça esse NaN, eu quero que ele traga para mim a informação. Então, vamos ver o que é que vai dar. É como se os campos que não existissem nas relações ou nas outras series, ele considerasse como zero. E ele traz para mim, ó. Então, olha só, percebam aqui, ó. O Elian, ele só tinha 7 aqui, ó. Ele não existia nessa minha outra series, mais aqui em cima. Então, ele trouxe a informação para mim, tá? Então, se eu acessar a documentação do Pandas e for verificar essas operações, existem a de multiplicação, existe de divisão, existem outras operações que são interessantes que eu posso fazer com as series, então a documentação é bem extensa e tem uma infinidade de documentações que a gente pode utilizar, né? Então, assim, percebam a simplicidade que é trabalhar com os series, okay? E a partir disso daqui a gente consegue evoluir, né? Entender e evoluir para uma estrutura maior, mais completa, né, que é a estrutura de data frame do Pandas. Tá? Então, a partir daqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com Pandas. Deixa eu ver se alguém colocou alguma dúvida aqui. Não, tá tudo tranquilo. Tá? Então, essa aqui é bem legal. Então, vamos lá. Bom, já que eu tenho a series, que ela é uma estrutura, se vocês olharem aqui, onde eu tenho, se eu pegar aqui, vou repetir aqui, ó, o S1, onde eu tenho aqui as minhas informações, ó, percebam que aqui é o meu label, meus índices, né? E aqui eu tenho os dados propriamente ditos. Eu tenho o data frame, ele é uma estrutura um pouco parecida com a series, porém, ele consegue trabalhar também com colunas, né? E ele é muito parecido, se a gente puder fazer uma analogia, ele é muito parecido com o formato do Excel, onde eu tenho ali toda a organização e a orientação dos meus dados baseado em linha coluna. Então, eu posso dizer bem assim, ó, eu vou construir aqui, tá? Eu vou construir uma estrutura só para a gente poder exemplificar isso da melhor forma possível. Eu vou voltar aqui em cima e vou importar aqui. Lembrem que o NumPy vai ser outro módulo que nós vamos ver, mas sem problema nenhum, tá? Daqui a pouco a gente retorna, né, com as próximas aulas explicando o NumPy. Eu vou usar outros comandos. Eu vou usar um comando mais específico para gerar aqui para mim dados aleatórios, valores aleatórios, para a gente poder brincar aqui com o data frame, tá? Então, não se preocupem com relação a esses comandos que eu vou usar agora. Bom, para poder trabalhar com dados aleatórios, eu preciso definir a minha semente, senão, se eu não definir a minha semente, eu não consigo ter aí meus dados aleatórios, então vou definir aqui a minha semente, 250, e a partir disso eu consigo construir um data frame. Bom, para usar um data frame, vou criar uma variável qualquer, vou chamá-la aqui por enquanto de df, tá? E nesse meu data frame,
tá? E a escrita tem que ser o D e o F maiúsculo, não podemos esquecer disso. Eu vou ter aqui, pessoal, 3 argumentos que vão ser importantes para mim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou subir aqui a minha página, tá? O primeiro argumento são meus dados, propriamente dito. O meu segundo argumento é meu índice. Aí vocês vão dizer, Edivar, mas é a mesma coisa do Series. Realmente, é a mesma coisa do Series. Só que eu tenho um terceiro argumento que também vai ser muito importante para mim, que é o label das minhas colunas. Então, antes na Series, eu só passava esses 2 argumentos. Só que no DataFrame, eu tenho agora esses 3. Os dados, o label das minhas linhas e o label das minhas colunas. Então, isso aqui vai ser importante no momento que eu estiver trabalhando com o DataFrame. E quando a gente acaba importando, a gente também tem como parametrizar essas informações no momento da importação. Isso a gente vai ver lá na frente, vai ficar bem legal aí quando a gente estiver importando. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer são meus dados e eu vou usar exatamente aquela função handle para gerar para mim, para não ficar digitando dados aqui de forma manual. Então, vou usar aqui a minha função handle, vou definir aqui, tá, essa parametrização de 5 linhas, 4 colunas. Então, ele vai gerar para mim diretamente aqui essa informação. Eu vou definir aqui meus índices, tá? Então, definir aqui, vou colocar valores sequenciais para a gente não ter problema. Eu vou deixar no formato mais padrão, caps lock, A, B, C, D e E. Tá? Vou deixar aqui e ele vai transformar isso aqui para mim, né? Ele vai quebrar isso aqui para mim, vai splitar. O que esse comando split faz? Esse comando split, eu coloco aqui dentro o parâmetro que eu quero que ele quebre. Como eu deixei em branco aqui, significa dizer que entre cada letra dessa, cada espaço desse aqui, ó, ele vai splitar para mim e transformar em uma lista, tá? É como se eu estivesse passando já a lista direta. Aqui é só para exemplificar, para vocês verem a utilização de outros comandos aqui dentro da linguagem Python. A mesma coisa eu vou fazer aqui, só que aqui, ó, o index significa assim, o label das minhas linhas, né? A orientação de localização das minhas linhas. Como eu tenho 5 linhas, eu tenho que passar 5 aqui. O outro argumento, 4, é a quantidade de colunas. Então, eu vou precisar passar aqui também a quantidade de colunas. Então, vou colocar aqui, ó, W, X, Y, Z. Vou deixar esse carinha aqui também. Vou usar o comando split. Opa. Teclado nos bugs. Comando split. E eu tenho aqui as minhas colunas. Então, os 3 principais parâmetros, que são os dados, o índice e as colunas, eu já estou passando aqui dentro do meu DataFrame. Eu vou rodar, né, e eu vou ver se esse comandinho aqui funcionou. Perceba que quando eu mandei rodar, ele não gerou erro. Significa que alguma coisa aconteceu, de boa. Quando é coisa ruim, ele já dá uns erros monstruosos. Deixa eu mostrar para vocês aqui um erro, só para vocês terem noção. Vou rodar aqui faltando um argumento, ó. Então, a plataforma, ela gera para a gente isso aqui, ó, né, que tá faltando algum argumento aqui que está em branco, então eu preciso de fato corrigir, tá? Então, vou lá, vou rodar. Opa, beleza, ele rodou, desapareceu aquele erro. Se eu perguntar o DataFrame, e ele gera para mim aqui o DataFrame. Pessoal, essa visualização bonitinha, e tal, ela é uma visualização que o Jupyter, essa ferramenta, traz para a gente. Se vocês estiverem trabalhando em modo console, ela vai gerar esse modo console. Se vocês estiverem exportando esse resultado que foi gerado aqui para um arquivo, ela vai entregar no formato do arquivo que vocês especificarem, tá? De acordo com as parametrizações de exportação, tá? O número de casas decimais, se o separador ele é ponto e vírgula, se ele vai para formato Excel, blá, blá, blá. Então, tudo isso vocês é de acordo com a ferramenta. Eu trouxe para cá para a gente experimentar aqui, porque, assim, o que importa, assim, é vocês entenderem o funcionamento, e aqui ele dá uma visão mais organizada, mais bonitinha, e a gente consegue avançar aqui. Bom, então, tudo isso que eu fiz aqui, ó, que eu criei esse DataFrame, tá? De 5 linhas, 4 colunas, defini meus índices de A, B, C, D e E, então, A, B, C, D e E, tá aqui, ó, tá bonitinho, então, são minhas linhas, defini o nome das minhas colunas, então, eu tenho aqui W, X, Y e Z. Então, aqui eu tenho o formato onde eu consigo trabalhar. Isso, para mim, pessoal, é uma outra estrutura, diferente dessa que a gente viu aqui em cima, ó, todas elas aqui, ó. Inicialmente, que a gente brincou com Series, e aqui a gente tem
Eu posso até dizer assim, que tipo é esse cara aqui? Posso perguntar que tipo é esse cara aqui. Se eu mandar rodar, ele vai dizer para mim que esse cara aqui é um data frame, ó. Usando aquele comando type. Ele diz para mim que isso aqui é um data frame, ok? Então, eu já sei que isso aqui é um data frame, que eu posso me orientar para buscar os resultados utilizando linha e coluna, tá? E da mesma forma, eu consigo acessar as linhas ou as colunas de acordo com esses labels que eu dei aqui. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, DF, eu vou pegar aqui só a coluna X, tá? E eu vou printar aqui a coluna X. E ele traz para mim a coluna X. Agora, tu sabe que é uma coisa interessante? Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Vou copiar, né, para ser mais rápido. Eu mando rodar. Olha só. Percebam que eu pedi, né, para ser gerado para a gente apenas resultados da coluna X. Então, ele pegou só os resultados da coluna X. Tá? Lembrem que isso aqui tudinho, para mim, é um data frame. Mas quando ele gera para mim o resultado, tá? E eu perguntei aqui, né, que tipo de resultado para a gente, ele gera do tipo series. Né? Então, toda vez que eu faço uma extração, se não vier nesta formatação de linha e coluna, tá? Ele acaba transformando para mim num series. Se eu não fizer um fatiamento aí não tem jeito, é um data frame. Mas se eu trabalhar aqui com esse tipo de argumentação, ele transforma para mim para series. Isso aqui é bem legal, né, da gente tá definindo. E eu consigo trazer mais do que somente uma coluna, tá? Eu posso pegar aqui e fazer assim, ó, eu quero aqui dentro buscar, sei lá, a coluna X, tá? E eu quero pegar a coluna, por exemplo, Z. Vou fazer isso aqui. E eu vou mandar rodar. Olha lá, pessoal. Ele trouxe para mim a coluna X e a coluna Z. Show de bola, né? Vou até salvar isso daqui, ó, para depois continuar, né, para pegar esses mesmos resultados para não se perder. Então, olha só. Então, aqui, pessoal, eu consigo especificar as colunas que eu quero trabalhar. Tá? E lá na frente eu vou mostrar algumas coisas. Por exemplo, deixa eu rodar isso daqui. Ó. Isso aqui são valores trabalhando com operadores relacionais. Então, eu estou trazendo todo mundo da coluna X, todo mundo da coluna Z, tá? Esses dois aqui, onde o resultado for maior que zero. O problema é que, como eu estou trabalhando com operadores relacionais, ele traz para mim o quê? Ele me dá a resposta em formato booleano. Então, por exemplo, o A é verdade, é maior e não é maior. Né? Se eu olhar aqui realmente, coluna X, ó, aqui é menor que zero, por isso que ele me deu false aqui. Ó. Aqui, por exemplo, da Z, ó, esses dois aqui não são maior que zero. Ó, e ele traz para mim aqui essa informação. Então, eu consigo aplicar filtros, a gente vai ver isso, como é que a gente aplica esses filtros nessas estruturas. Por enquanto, vamos conhecer um pouco dos comandos aqui do data frame. Tá? Então, aqui eu posso especificar as colunas que eu quero. Né? Então, eu não preciso, às vezes, num cenário onde eu tenho lá 500 colunas, não quero trabalhar com as 500 colunas, porque eu sei que cada processamento desse, toda vez que eu for carregar 500 colunas na memória, isso vai me ocupar muito, muito tempo de processamento. Então, eu posso filtrar, trazer para mim somente aquelas colunas que forem interessantes de trabalhar. Tá? Inclusive, pessoal, eu posso criar novas colunas dentro dessa minha estrutura. Tá? Se eu chegar aqui, por exemplo, eu vou pegar meu DF, eu vou dizer assim, uma nova coluna. Se eu fizer só assim, novo, tá? Se eu fizer só isso daqui, o que é que vai acontecer? Vou rodar isso aqui, ó. Ele vai dizer para mim que eu tenho um erro. Tá? Por quê? Porque eu não estou... Essa coluna é inexistente, não existe essa coluna novo lá, né? E eu não estou associando nada a ela. Mas eu posso fazer uma associação mais fácil. Eu posso dizer que, olha, o DF, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar bem aqui e vou pegar essas duas que a gente está trabalhando, a X, e vou somar ela com por exemplo, com a Z. Tá? Se eu pegar esses dois carinhas aqui, eu vou rodar. Eu tenho agora, se eu pegar aqui, ó, eu tenho agora o quê? Cadê? Sumiu meu teclado, tá com uns bugs aqui. Ó, o que aconteceu, pessoal? Dentro do meu data frame, eu incluí um novo campo. Mas, como eu mostrei para vocês, não é só colocar
uma nova coluna, que isso vai se tornar verdadeiro para mim, que isso vai sofrer alteração dentro da minha estrutura. Eu preciso alimentar de alguma forma. E a forma que eu alimentei aqui foi fazendo uma soma de duas colunas. Então, o que, que eu fiz? Eu somei a coluna X e a coluna Z. Tá? Peguei essas duas colunas X e Z, que é desse meu conjunto aqui, né? Ele olha sempre para a origem, porque essa aqui é meu data frame. Aqui só são resultados, né, que eu aplico em cima desse data frame. Não são substituições dentro do data frame. Tá? Isso aqui são como se fosse uma visualização, aqueles filtros de visualização, né, que a gente tem no Excel. Né? Mas aqui, pessoal, aqui é uma manipulação direta na minha estrutura. Aqui eu estou dizendo que eu vou ter um campo novo, chamado com nome novo, onde vai ser a soma desses dois carinhas aqui, ó. Vai ser a soma do X com o Z. Então, ele vai fazer uma soma direta desse cara com esse cara com esse com esse com esse. E vai resultar para mim bem aqui, ó. Vai resultar para mim exatamente na soma desta coluna com esta coluna aqui. Então, a partir de agora, eu tenho um data frame de 5 linhas e 5 colunas. Então, a partir daqui, eu tenho como trabalhar com esse carinha aí. Aí de falar, não, mas eu fiz besteira e tal, eu quero excluir aí essa coluna novo, né? Eu não quero que isso fique aí, né? Enfim, eu quero eliminar esse cara daí. Tá? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso chegar bem aqui, ó, df.drop, que é o comando para excluir. Aí vocês vão dizer assim, ó, então, df.drop, eu quero que exclua esse novo. Aí eu vou tentar rodar esse comando e bora ver o que vai acontecer. Eita, o comando não está certo? Bora ver aqui a mensagem. Ele está dizendo que não foi especificado, encontrado nesse axis. É como se fosse dos meus eixos. Eu tenho que especificar o eixo, né, da onde eu vou excluir esse cara. Bom, entenda uma coisa. O eixo é linha e coluna. Então, o axis 0 é a linha. Então, como se ele fosse procurar em linha. O axis 1 é coluna, como se ele fosse procurar em coluna. Então, o axis que eu vou informar para ele é o axis 1. Então, vou chegar bem aqui e vou rodar de novo o comando. Ó. Antes tinha, agora não tem mais aquela coluna novo. Aí vocês disseram, ufa, que beleza e tal. Então, quer dizer que eliminou. Então, esse comando drop, de fato, ele elimina aquela coluna. Como é que eu faço para ter certeza? Eu vou printar o DF de novo, vou ver se o DF, que é meu data frame, se realmente ele está sem a coluna novo. Aí eu chego aqui, mando rodar aqui o DF, tá? Aí ele vai dizer, caramba, mas está aqui, Divan, mas eu usei o comando. Pessoal, existem comandos no Python, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que o que acontece? Eu tenho uma série de dados, eu utilizo algum comando nessa série de dados e ele gera um outro resultado a partir dessa série de dados. Ou seja, ele não atua diretamente no meu dado de origem. Ele não faz transformações no meu dado de origem. Ele cria como se fosse uma réplica daqueles dados de origem com as transformações, as manipulações que vocês estiverem colocando, uma soma, uma subtração, enfim. Agora, existem outros comandos, como, por exemplo, de criação de novas colunas, que eles atuam diretamente nos meus dados de origem, como foi o que aconteceu aqui. Quando a gente criou uma coluna novo, ele foi lá nos meus dados de origem, no meu DF mesmo, e acrescentou. A forma como a gente está trabalhando aqui, tá? A forma como a gente está trabalhando aqui, ó, ele não vai tirar daqui essa informação. Aí vocês podem dizer assim, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara bem aqui e vou dizer o seguinte, eu vou dizer que df é igual a isso daqui e vou executar. Tá? E depois eu vou mostrar o meu df. Ah, beleza. Olha o que vocês fizeram. Vocês utilizaram o resultado de uma operação que ele traz para a gente, olha o resultado que ele traz sem a coluna novo, né? E sobrescrever um conteúdo daquela variável. Isso daqui, pessoal, a gente está sobrescrevendo. Ó. Tem uma forma mais pythônica da gente fazer isso daqui? Tem uma forma mais pythônica da gente fazer isso daqui. Deixa eu só eliminar esses dois carinhas daqui. Para a gente não... Deixa eu ver aqui.
Só eliminando, pessoal, os resultados, senão o cara vai ficar aqui, tá? Deixa eu só rodar esse cara aqui de novo para ver o que vai acontecer. Ó, o fato de eu ter rodado ali, ele já não tem mais a coluna novo, né? Não existe mais. Eu preciso rodar aqui o meu DF de novo para poder ele criar de novo aqueles dados para mim, tá? Tem isso, né? Então, se eu rodar bem aqui, ó, de novo, o que ele está me dizendo aqui? Tá? Se eu mandar rodar agora o DF aqui, aí ele gerou para mim, ó, a tabela já com o novo, porque eu já tinha excluído o novo, e agora eu tenho tudo de volta, tá? Eu só tive que rodar de novo, porque como eu já tinha excluído o novo do meu data frame, eu precisava ter de novo ele, né? Então eu tive que rodar esse comando de novo, porque ali embaixo eu sobrescrevi a variável, né? Aí eu rodei de novo ele, mandei mostrar, apliquei aqui o drop, se eu mandar mostrar aqui de novo, né, ele vai estar aqui com o meu campo novo. Bom, então como é que eu faço isso de uma forma mais pythônica? Como é que eu consigo trabalhar com um comando mais específico do meu pandas? Tá? Eu tenho um carinha chamado inplace. Então eu posso pegar esse mesmo comando aqui, tá? Vou colocar ele aqui embaixo. E existe aqui um argumento, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui para mim, tá? Aqui, ó. Cadê? Inplace. Esse comando bem aqui. Algumas funções ou métodos do pandas têm esse carinha aqui. O que esse carinha significa? Significa dizer que essa função, ela gera um novo resultado, ou seja, ela não trabalha diretamente com meus dados originais, ela não faz mudanças nos meus dados originais. Mas, se eu chegar e colocar aqui inplace igual a true, o que vai acontecer? O que ele for aplicar aqui, que nesse caso ele vai dropar, ou seja, excluir essa coluna novo, ele vai fazer nos meus dados originais. Então, se eu chegar bem aqui e fizer isso daqui, e depois mandar mostrar o meu DF, ó, antes do DF eu mandava mostrar, vinha com a coluna. Agora, não vem mais. Tá? Então, eu consigo, pessoal, aqui, né, utilizar alguns comandos específicos da biblioteca Pandas, e com isso, pessoal, eu consigo trabalhar com essas estruturas. Tá? Então, isso é muito legal a gente conhecer, né, para não estar fazendo essas questões de sobrescrever variáveis, né, isso acaba não sendo uma forma mais elegante, mais pythônica de se trabalhar. Okay? Então, eu tenho agora aqui de volta a minha estrutura sem aquele campo novo, e eu consigo fazer outras funcionalidades aqui. Tá? Bom, da mesma forma, eu consigo, por exemplo, em vez de ficar jogando o índice direto, eu posso, por exemplo, fazer o que nós chamamos de localização. Eu posso chegar aqui, posso pegar meu argumento, tá, e passar aqui, por exemplo, a linha. Eu quero achar uma linha. Então, se eu chegar bem aqui e mandar executar, ele vai trazer para mim a determinada linha aqui, ó, que estão meus valores negativos. Ah, Divar, legal, mas se eu fizesse o df de A, ele ia fazer. Realmente, ele ia fazer, ia trazer para mim a mesma coisa. Mas, por exemplo, se eu quiser trazer várias linhas ao mesmo tempo, várias linhas, colunas, especificar linhas e colunas, para tirar, por exemplo, um subconjunto dessas informações, aí é mais interessante trabalhar com esse tipo de funcionalidade. Onde eu vou ter aqui, por exemplo, as linhas que eu quero trazer. Eu quero trazer, por exemplo, B e C. Então, vou chegar bem aqui, ó. B, por exemplo, C, tá? Eu quero trazer esse carinha aqui, e eu quero trazer também algumas colunas. Eu quero somente a coluna Y, e eu quero a coluna Z. Então, aqui eu especifico, pessoal, quais são as linhas que eu quero trazer e as colunas. E é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai fazer esse cruzamento. Então, ele vai pegar essa linha e ele vai combinar com essa coluna. Então, ele vai trazer para mim só esses 4 campos aqui, ó. Então, vou mandar rodar. E ele traz para mim o subconjunto desses dados, né? Fazendo com a instrução df, abre colchete de ave, isso aí já não seria mais possível, né? Trazer uma única coluna, uma única linha, isso aí tudo bem. Mas quando eu quero trazer um subconjunto com maior informações, isso daqui não é uma series, ele traz para mim como um data frame mesmo.
Tá? Então, ele filtra a informação e traz para mim com o data frame. Eu posso trabalhar também com índices. Tá? Eu posso dizer onde eu quero extrair daqui de dentro, né, esse mesmo conjunto de dados, só que eu não vou trabalhar com os índices, com os labels direto, vou trabalhar com a forma numérica. Lembrando um pouco lá do início, né, quando se pensava muito em matrizes, né, toda matriz ela começa do zero, a linha começa do zero, 1, 2, 3, assim por diante, e colunas também começam do zero. Então eu vou usar o mesmo cara, o comando que tem um i na frente, que eu vou estar trabalhando com esse i, tá? E aqui eu vou trazer o seguinte, só quero a linha B e C. Lembrem lá, quando a gente viu a aula de listas, fatiamento, é a mesma coisa aqui. Então, eu quero trazer ó, a linha B e C. Então, se eu fosse aqui é 0, eu só quero a linha 1 e a linha 2. Então, eu vou dizer assim, eu quero a linha a partir da linha 1, né, e até a linha 3, porque senão ele vai trazer só a linha 1, tá? E a coluna, ok? A coluna que eu quero, ó, 0, 1, 2, né? A partir daqui, então, de 2 para frente. Então, eu posso dizer que eu quero a coluna de 2 para frente, 2 qualquer coisa. Eu vou mandar rodar para ver se vai estar certo essa lógica do fatiamento, para ver se vai bater exatamente o que a gente quer. Ó. Então, olha lá, pessoal. Aqui, usando o comando ilock, eu consigo trabalhar aqui com características de fatiamento. Então, estou fatiando e preciso voltar lá naquela aula de listas, né? Acho que foi uma das primeiras aulas de listas lá de Python, que lá tem, né, a regrinha do fatiamento, como é que a gente enxerga e tal, para poder... E a mesma coisa a gente aplica aqui, tá? Só que aqui são dois argumentos, aqui eu estou trabalhando tanto com linha quanto com coluna. Aqui, esse comando, ele é só um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu não uso fatiamento, eu especifico, e é por isso que é importante ter, né, a gente conhecer os labels, tanto do índice, né, dos índices, que são das linhas, quanto da coluna, para poder a gente fazer as manipulações e chamar da forma correta, tá? Então, isso daqui é o que a gente vai estar trabalhando inicialmente com as estruturas tipo listas. Deixa eu ver aqui se alguém... Ok? Cadê aqui a janela? Tá aqui, achei. Pessoal, ver aqui, não tá cheio, tá? Pessoal, eu sei que assim, vocês podem experimentar, tá? O Python, inclusive naquele ambiente do Reptil, tá? Só que lá, percebam que eu estou dando DF. Lá, quando vocês forem utilizar, vocês têm que usar o print, tá? E aqui, o DF. Eu só estou mostrando nessa estrutura aqui, que, ó, ele deve aparecer para vocês dessa forma aqui, lá, ó. Percebam que ele perde totalmente a formatação, né? Por causa da própria ferramenta que formata bonitinho e tal, ok? Mas quando vocês quiserem visualizar os dados da estrutura, tanto do DF quanto do S1, do S2, que são dos series, ou dessa outra series que a gente criou aqui, vocês têm que dar o print. Eu só estou usando aqui para poder a gente ter a visualização e ter a rápida noção, né, do que está acontecendo dentro da estrutura. Mas em qualquer uma daquelas ferramentas, em modo terminal e etc., são possíveis de a gente realizar, né, tudo isso que eu apliquei aqui. Eu peço que vocês, para poder a gente adiantar, que vocês exercitem isso daqui, tá? Eu vou estar já disponibilizando para vocês a continuação dessa aula de data frame, que vai conter nela essa parte um pouco de seleção, onde a gente vai definir aqui, né, o que são seleções condicionais e a aplicação disso daqui, das seleções condicionais. Alguns comandos que são bem legais, que é comandos de agregação, que a gente chama de comandos de group by, ok? E, assim, algumas operações básicas, entrada e saída. Então, para o Pandas, a gente tem ela não é um módulo muito extenso,
ela é um módulo bem simples, mas isso vai ser muito importante para a gente poder fechar esse material de pandas e ter já todo o conteúdo, tá? Então, eu peço que hoje vocês exercitem, principalmente, se for possível, claro, essa parte aqui de criação dos data frame e essas manipulações por índice, porque essas manipulações por índice, elas vão ser muito importantes, inclusive para vocês trabalharem nos próximos trabalhos, principalmente na questão do mapa, né? Principalmente nisso. Pessoal, dúvidas? Não, professor. Richard, não. Eu vou compartilhar esse código aqui com vocês, tá? Para vocês poderem olhar, brincar com esse código, tá? E a partir desse código aqui, deixa eu ver se ele consegue exportar para mim, depois eu vejo direitinho para ele exportar para mim, tá aqui. Porque senão ele vai exportar com o formato do Pandas, aí vocês vão poder ver direitinho aí todas as funcionalidades que foram abordadas aqui na ferramenta, tá? Aí eu vou colocar disponível isso daqui, eu quero que vocês testem esse código, né? Testem, tem como testar online? Tem lá naquele Rept, tem como vocês testarem, se vocês estiverem com Python na máquina de vocês, comecem a testar, porque a partir de agora, a gente vai utilizar Pandas, NumPy e os outros dois módulos que eu vou mostrar para vocês, tá? Que se a gente conseguir fazer com GeoPandas e o OpenCV. Na verdade, eu vou antecipar o OpenGV e o GeoPandas eu vou passar como um outro trabalho para vocês aí ficarem brincando com esses mapas de localização e uma base de dados. Na verdade, isso foi sugestão do Ives, né? O Ives que sugeriu uma base de dados bem legal aí para vocês trabalharem. Qualquer coisa, vocês podem colocar o nome do Ives na boca do sapo, tá? E... coisa com o Ives que a gente cobra, né, professor? Pode crer nele. Foi o Ives que deu essa ideia, de ter uma ideia muito legal e tal, beleza. Não sei o quê. Não sei o que ferrar a turma. Eu entendi mais ou menos assim, sabe? Brincadeira. Os verdadeiros não sei quem são, tá? Brincadeira. Não, é um trabalho bem legal. Eu vi, tá? Essa GeoPandas é um módulo do Pandas, né? Mas para georreferenciamento, ele consegue carregar os arquivos no formato shapefile e vocês conseguem visualizar e trabalhar com essas regiões. Vocês conseguem pintar a região, conseguem construir mapa de calor, conseguem fazer bastante coisa. Trabalhar com Aí vocês podem trabalhar com ele e com o Matplotlib. Aí vocês conseguem construir outras coisas em conjunto, fazer tipo... Sabe que vocês brincam como sobreposição de camadas? Acho que, não sei se vocês já estão vendo isso, de sobreposição, né? E ele faz exatamente isso. Tu tem as várias shapes, ele carrega os vários shapes, e com o Matplotlib, que cada Matplotlib, né? Quando vocês carregam o Matplotlib, ele carrega no formato de figura, vocês conseguem fazer sobreposição. Então, vocês conseguem colocar um shape em cima do outro e ter tipo como se fosse uma visão com outros dados e informações, tipo quantidade de pessoas, né? Onde determinada pessoa está, por exemplo, se vocês estiverem ali. Então, assim, é bem legal. Trabalha com polígonos, é bem legal isso daí. Então, assim, para quem gosta de desenvolvimento e não quer ficar amarrado em ferramentas como, eu acho que é o QGIS e tal, então isso aí é uma biblioteca top, né? Eu estava pesquisando sobre ela e vi que é uma das bibliotecas bem legais para quem gosta de georreferenciamento. Aí tem também a OpenCV, mas a OpenCV, ela não alcança tudo do que a gente consegue fazer aí com o GeoPandas. Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente brinca com o OpenCV. O OpenCV é muito utilizado para trabalhar com detecção de imagens. Então, aqueles softwarezinhos assim que são treinados com redes neurais para, por exemplo, achar entulho. Então, a rede já está treinada, a biblioteca que faz a captura da imagem e a renderização dela é o OpenCV. Aí joga aquela renderização para a rede neural já está treinada, já sabe o que é, o que não é entulho, aí pega aquele dado, classifica e diz, isso aqui é entulho. Então, o OpenCV é uma biblioteca muito show mesmo. Então, que vocês, inclusive, como eu falei para vocês, teve uma aluna que a Samara pegou o trabalho, né, que foi nessa disciplina,
deu uma roupagem diferente, mas usou a mesma questão e publicou numa conferência, né? Então, assim, para vocês verem como a área, às vezes, é muito amarrada em softwares proprietários, que um software livre feito por uma acadêmica que aproveitou todo o conhecimento da linguagem Python, né, e viu que isso aí é uma forma de cada vez mais incentivar, né, soluções de código-fonte aberto. Isso é show de bola, viu, pessoal?